Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aos vídeos referentes ao juizado especial civil, nesse segundo bloco eu irei expor o procedimento do juizado especial civil. E como se dará esse procedimento? Como eu já relatei no vídeo anterior, uma das causas, uma das matérias a ser julgadas pelo juizado especial são as matérias de até 40 salários mínimos. Havendo uma peculiaridade, nas causas de até 20 salários mínimos, não há necessidade de assistência de advogado. Então, o cidadão ele poderá ir sozinho à secretaria do juizado especial, relatar todos os fatos ao funcionário que irá digitalizar esses fatos e irá então propor o pedido no juizado especial. Nas causas de entre 20 salários mínimos até 40 salários mínimos, há a obrigatoriedade da assistência de um advogado. Isso por regra expressa da Lei 9.099. A outra peculiaridade é de que a procuração, o mandato, ele poderá ser escrito, ou verbal, ou oral. Claro que em relação aos poderes especiais, ele deve estar escrito. Só poderá haver a propositura de procuração verbal em relação aos poderes genéricos e não específicos. Se forem poderes especiais, há necessidade de procuração escrita. A pessoa jurídica ela poderá ser representada por um preposto, munido de uma carta de proposição. E a lei se refere que esse preposto ele não necessitará ter vínculo empregatício com a pessoa jurídica que está sendo representada. Também não se admite a intervenção de terceiros, nem de assistência, e há uma exceção agora expressa no nosso Código de Processo Civil de 2015, especificamente no artigo 1062, quando ele diz que a intervenção de terceiros de desconsideração da personalidade jurídica poderá ser aplicada dentro do âmbito do juizado especial civil. Então, há essa exceção à regra de não admissão de intervenção de terceiros expressamente colocada e disposta no nosso CPC 2015. Outra peculiaridade, também a intervenção do Ministério Público nas causas em que tiver interesse público. Então, vai haver a intervenção do Ministério Público como custos legis. E agora, me adentrando um pouco na principiologia que regra esse procedimento, nós temos o princípio da instrumentalidade das formas. Ora, nós sabemos que toda a principiologia fundante dessa lei é de simplicidade, oralidade, celeridade processual. Assim também com relação ao princípio da instrumentalidade das formas, ou seja, se tiver um procedimento que não é o procedimento regrado, que não é o procedimento correto dentro da lei de juizado especial, porém existe o alcance da sua finalidade precípua, então não haverá a necessidade de refazimento desse ato processual, de uma nulidade com a nova realização, porque a finalidade do procedimento já foi alcançada. Então, por uma questão de economia processual, por uma questão de informalidade e de celeridade processual, não haverá essa necessidade. Também o princípio expresso de paz de nullité sans grief, que é um termo latino que quer dizer que não será decretada a nulidade de um ato processual se não for comprovado o prejuízo de nenhuma das partes dentro do processo. Então, dentro também dessa perspectiva da economia processual e de celeridade processual. Essa é a principiologia que fundamenta o procedimento dentro do juizado especial. Não obstante aquela outra principiologia que eu já mencionei do artigo 2º da lei no primeiro vídeo exposto.
Saindo agora do campo principiológico, indo dentro da perspectiva própria do procedimento, nós temos que o pedido ele poderá ser oral, verbal ou escrito na própria secretaria, como eu já mencionei anteriormente. Poderá ser um pedido genérico, porque muitas vezes a parte ela não tem conhecimento jurídico, ela não sabe especificar o objeto da causa, a finalidade, todas as nuances jurídicas da causa não podem ser mencionadas, conjecturadas pela parte. Então, por isso, dessa previsão de um pedido genérico pela parte. Também poderá ser um pedido alternativo, no caso, por exemplo, de uma obrigação que poderá ser cumprida de uma forma ou de outra, então poderá ser feito esse pedido. E o pedido cumulado, ou acumulação de pedidos, que, claro, deverá haver uma conexão entre a natureza desses pedidos, a natureza e a causa desses pedidos, e dentro dessa acumulação, não poderá haver acumulação de mais do que 40 salários mínimos. Então, essa acumulação vai ter que ser até 40 salários mínimos, que é a matéria a ser julgada pelo juizado especial civil, como eu já mencionei no vídeo anterior. Saindo agora um pouco desse pedido, indo um pouco para o campo da citação ou da intimação, ela poderá ser feita por correspondência com a R em mão própria. Então, ela poderá ser feita por meio de carta, só que o AR ele deverá ser assinado pela própria pessoa requerida ou pela parte ré da causa, ou se não há a possibilidade de cumprimento dessa forma de citação por carta postal com a R em mão própria, vai haver a citação por mandado por oficial de justiça. E dentro desse mandado haverá uma cláusula expressa dizendo que, se a parte ré não comparecer à audiência de conciliação a ser designada a partir de 15 dias do pedido inicial, que é outro regramento que eu mencionei anteriormente, ela vai sofrer os efeitos da revelia. E o que é esse sofrer os efeitos da revelia? Nada mais é do que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor da causa. Então, se o réu não comparecer a essa audiência preliminar de conciliação, ele vai sofrer essa presunção de veracidade. Ele vai se tornar réu dentro desse processo. Ele vai perder em função de não comparecimento. Ele vai poder comparecer sozinho ou acompanhado de advogado, a sua escolha. Supondo que esse réu ele seja citado por AR em mão própria e compareça a essa audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação ela será realizada por um conciliador ou pelo juiz leigo, supervisionado pelo juiz togado ou pelo próprio juiz togado, que é o juiz de direito que irá, então, proferir a sentença final dessa demanda. Não havendo a conciliação entre as partes, poderá haver outras hipóteses de solução desse litígio. A primeira delas é o juízo arbitral, quando as partes não se conciliam, não se obtém a conciliação nessa primeira audiência e as partes então escolhem um juízo arbitral, que pode ser um juiz leigo do próprio juizado especial civil, que vai ser escolhido para então arbitrar uma decisão que irá solucionar a causa. Não havendo ainda, nessa segunda hipótese de juízo arbitral, da solução do litígio, a terceira solução será a realização de uma audiência de instrução e julgamento. E essa audiência de instrução e julgamento, ela poderá ser realizada imediatamente quando não for obtida a conciliação ou a realização desse juízo arbitral, e não podendo haver
essa audiência de instrução e julgamento de imediato, ela será realizada 15 dias após a realização dessa conciliação. Havendo a designação, então, dessa audiência de instrução e julgamento, ela será realizada por um juiz leigo, assistido por um juiz togado. Haverá, então, a oitiva das partes, tanto autor quanto réu. Haverá a oitiva de testemunhas, que poderão ser até o número de 3, que serão levadas por essas partes, ou, então, se for requerido a intimação, será realizada a intimação com uma antecedência mínima de 5 dias do requerimento dessa intimação. Ouvido e instruído todo o processo, todo esse procedimento do juizado especial, será então proferida a decisão, a sentença final, que irá então solucionar esse litígio e também algum incidente processual que tenha havido dentro dessa audiência de instrução e julgamento. Tudo será dirimido dentro dessa sentença final. Essa sentença, ela tem uma peculiaridade de que ela é um pouco mais informal do que no juízo comum. Ela não necessitará de um relatório. Ela poderá ser realizada tão somente com breves temas relacionados pelo juiz togado ou pelo juiz leigo, e que irá, então, no caso de ser prolatada por um juiz leigo, será apresentada a um juiz togado para que seja realizada a homologação, para que se torne um título executivo judicial, que poderá, então, ser executado no âmbito do juizado especial, no caso de não cumprimento dessa sentença. E também nós temos o âmbito recursal, que poderá ser interposto recurso dessa sentença prolatada no prazo de 10 dias a partir da ciência dessa decisão. Tem outra peculiaridade de que no âmbito do primeiro grau não há necessidade de recolhimento de custas processuais. Porém, no âmbito recursal, no segundo grau, há necessidade desse preparo do recurso, ou seja, da juntada de custas, do pagamento dessas custas pela parte que irá recorrer, no prazo de 48 horas, a partir da interposição desse recurso. Esse recurso, ele será julgado por uma turma recursal, que será composta por 3 juízes togados, dentre os juízes do juizado especial. Então, esse âmbito recursal do juizado especial, ele tem essa especificidade de que não é julgado por desembargadores no âmbito do segundo grau, mas no âmbito do próprio primeiro grau do juizado especial, que vai formar, então, essa turma recursal formada por 3 juízes togados, juízes efetivos dentro do juizado especial civil. Outro recurso que poderá ser interposto, será oposto, o embargo de declaração, que poderá ser oposto no prazo de 5 dias da prolatação da decisão, da sentença ou acórdão, e tendo a mesma finalidade do nosso Código de Processo Civil, ou seja, de reter a obscuridade, a omissão dentro de uma sentença ou de uma decisão, ou uma lacuna dentro dessa decisão, então será dirimida pela oposição dos embargos de declaração. Houve uma mudança legislativa no âmbito do recurso dos embargos de declaração, tendo em vista que o nosso CPC, ele modificou a lei do juizado especial, a lei 9.099, dizendo que a interposição do recurso de embargos de declaração, ele interromperá o prazo para a interposição de qualquer outro recurso
no âmbito do juizado, que antes havia a previsão de suspensão do prazo, agora não, a interposição, a oposição desse recurso de embargo de declaração, haverá a interrupção do prazo para a interposição de outro recurso. No âmbito de outros recursos, que é o recurso de apelação no prazo de 10 dias, como eu já mencionei, existem dois efeitos. O efeito regra, que é o efeito devolutivo, e o efeito suspensivo como exceção. Exceção por quê? Porque se a parte ela comprovar uma urgência, um risco para o seu direito, então será declarado também o efeito de suspensão dentro da perspectiva desse recurso de apelação. No terceiro bloco, eu irei então terminar os procedimentos em relação ao Juizado Especial Civil. Até mais tarde, pessoal!